Se você tem uma Bíblia, você pode abrir no Evangelho de São João, no capítulo 8. Hoje eu senti vontade de pregar uma passagem muito conhecida para vocês, né? E que eu gosto muito também. Porque eu acho que essa passagem da Bíblia expressa muito a realidade da humanidade hoje, a carência de Jesus. E por conta dessa carência de Jesus, às vezes, os entraves que o legalismo traz, que a religião às vezes traz. Quando o ser humano está desprovido de misericórdia, ele se torna muito cruel, muito implacável com respeito às dificuldades das pessoas. E eu quero mostrar para vocês que Jesus não é nada disso. Ele tem uma forma diferente de analisar cada um de nós e nos julgar. Porque um julgamento, a gente entende, quando alguém vai julgar alguém, para poder ser justo, ele tem que analisar os prós e os contras, né? Para poder chegar a uma conclusão e uma decisão justa. E eu creio que Jesus é bem assim. Eu creio que ele olha e vê que cada um de nós temos os nossos problemas e somos totalmente carentes de ajuda. E eu quero apresentar a vocês um Jesus Cristo mais como um ajudador nesta noite do que um Jesus juiz. Porque juiz ele vai ser no grande dia do juízo final. Mas, por enquanto, ele está tentando levantar você de qualquer jeito, qualquer um de nós. Não há prazer em Deus em nos ver destruídos, mas há nele a satisfação e a alegria de poder nos levantar, de poder fazer com que venhamos nos levantarmos a ponto de tocarmos a nossa vida. Ele é bem assim, Jesus. Até por conta das pessoas que ele foi atrás, que ele se cercou. Todas eram pessoas extremamente problemáticas, mas ele resolveu acolhê-las para tentar realmente levantá-las, restaurá-las. Amém? E aqui é João 8:10. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Parece que ela falou bem alto, da maior alegria, porque ela estava à beira da morte. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu não condeno você, mas não concordo com as besteiras que você está fazendo. Então você vai e dá uma arrumada na tua vida, e dá uma ajeitada. Não fica fazendo mais o que você estava fazendo. Foram essas palavras de Jesus finais para essa mulher. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero conversar com vocês. Quando Jesus esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, os seus ensinamentos confrontavam demais o sistema da religião, o sistema religioso, que era pesado, era legalista. Tinha uma série de leis que todo mundo tentava seguir ela ao pé da letra. E às vezes, por conta da lei, da letra, o pessoal se tornava realmente muito cruel nas decisões que tomavam, totalmente sem misericórdia para poder condenar pessoas e para poder eliminar pessoas. E Jesus chegou e começou a compreender as pessoas com os seus problemas, a ponto então que ele começou a se cercar de pessoas que eram, religiosamente falando, totalmente isoladas do convívio religioso, pessoas que eram totalmente olhadas e repudiadas por aquilo que eram, como os publicanos, que eu já expliquei para vocês aqui, que eram funcionários públicos, que eram olhados assim com muito desprezo por conta da sociedade religiosa. Aqueles mais praticantes, quando viam um publicano, eles se revoltavam e tinham o publicano assim como a pior escória da sociedade. E Jesus pegava essas pessoas e tentava levá-los e acolhê-los e ajudá-los a se levantarem. O publicano ele era rejeitado porque ele trabalhava
para um governo invasor, no caso Roma, que havia invadido toda aquela região, e o pessoal entendia que era um baita de um traidor, e todo mundo isolava, levantava da mesa quando viu um publicano, ninguém ia na casa dele, e os mais radicais chegavam a fazer um funeral fictício. Fazia um funeral fictício quando descobriu que alguém era publicano da família, era funcionário público, a família se reunia e fazia um funeral para dizer que aquela pessoa havia morrido, que não servia mais para eles e que havia perdido a família, para vocês verem como era realmente o que a religião conseguia formatar e construir na cabeça de alguns religiosos. Aí Jesus chega, foi atrás do Mateus, que era publicano, foi na casa do Zaqueu, que era publicano, e o pessoal ficava maluco. Mas como é que pode? Ele vai, esse pessoal não pode. E religiosamente, esse pessoal aí é isolado, tem que ser realmente abandonado. E Jesus sempre quebrando alguns paradigmas, fazendo com que realmente algumas resistências fossem quebradas, a ponto então de tentar passar para as pessoas que o amor, ele era mais terapêutico e mais recuperativo do que toda aquela imposição feita com ameaças, que era exatamente feita pela própria lei, e Jesus ia quebrando isso e tentando agregar pessoas, o que algumas pessoas não aceitavam. E diz a palavra de Deus que Jesus estava sendo muito odiado por algumas pessoas, principalmente aqueles mais radicais da religião judaica, estavam olhando ele como uma ameaça. Esse camarada aparece aí, reúne multidões, começa a falar coisas que praticamente fragiliza os nossos princípios rígidos da nossa lei, e começaram então a ter uma certa resistência a Jesus. E diz a palavra de Deus que mesmo assim Jesus ia e pregava, não estava muito ligando para eles não sabiam o que faziam. Não sabiam o que faziam com Jesus. E diz a palavra que Jesus Cristo resolveu então aproveitar uma festa judaica chamada Sucote, que é a festa dos tabernáculos, que acontece no 7º mês, no mês de setembro, no calendário judaico. Essa festa é uma festa que os judeus têm. Eles têm 3 festas anuais. Tem a Páscoa, que eles comemoram a saída do Egito. Tem a festa de Pentecostes, que é uma festa de colheita, que acontece 50 dias após a Páscoa. Por isso é chamado de Pentecoste, que vem de Penta. E tem a festa do Sucote, ou a festa dos tabernáculos, que é a mesma das primícias, que acontece no mês de setembro, que é para comemorar e lembrar-se dos 40 anos que eles passaram no deserto, lá sustentados e Deus dando providência para eles, e eles têm essa festa. Até hoje tem essa festa. Nesses dias, eles dormem numas cabanas, que eu até arranjei para mostrar, a festa do tabernáculo. Essas cabanas, todas elas são cobertas de palha. Eles ficam durante 7 dias morando nessas cabanas, nos dias da festa dos tabernáculos. Eles ficam morando nessas cabanas porque Deus quer que eles não se esqueçam de onde eles vieram, o que eles passaram. É como se fosse uma forma de não apagar a lembrança deles do passado, daquilo que eles viveram, daquilo que eles passaram, que eles vieram, como Deus cuidou deles. Então, todo ano eles vão para dentro dessas cabanazinhas cobertas de palha para lembrar a situação de 40 anos em que eles viveram no deserto, para eles não esquecerem da história deles e do passado deles. Isso já passou mais de 3.000 anos, eles continuam lembrando. E Jesus também, como judeu, ele também ia para todas as festas. E ele foi para essa festa. Ele foi para essa festa e tudo indica que ele deve ter feito a barraquinha dele lá no Monte das Oliveiras, que ficava perto da cidade. Ele deve ter preparado a barraca lá no Monte das Oliveiras, coberta de palha. E ele requisitou um espaço para poder fazer uma reunião. Deve ter chegado com as autoridades religiosas de Israel e disse: eu quero um espaçozinho aqui no templo, porque eu quero fazer um culto aqui com o pessoal que me aceita, que
me reconhece e eu quero fazer essa reunião. Eu suponho que ele deve ter pedido, que ele não ia fazer um culto, alguma coisa direto assim. E como eu falei para vocês outro dia, ele tinha direito de fazer isso, porque ele era mestre. E como mestre, ele tinha direito de ter discípulos. A palavra discípulo significa aluno. Ele poderia ter alunos. Como mestre, ele tinha que ter espaço para poder passar o seu conhecimento. E uma pessoa, para poder ser mestre, ele precisava estudar muito. Estudava até os 30 anos. Para vocês terem uma ideia, Jesus estudou até os 30 anos. Só estudando até os 30, desde os 6 até os 30, dava à pessoa a condição de ser considerado mestre, segundo as regras lá em Israel. Aí ele poderia ter seguidores, ele poderia ter alunos, ele poderia ser chamado de mestre. E Jesus era chamado de mestre, até porque não gostava dele. Reconheciam ele como mestre, porque ele havia estudado para aquilo. E ele requisitou com certeza o espaço no templo para poder fazer a reunião dele. Eu imagino que o pessoal deve ter colocado a maior dificuldade para dar esse espaço no templo para ele. O pessoal deve ter criado dificuldade para poder barrar ele, que o pessoal que estava envolvido com a religião, eles eram muito contra Jesus, eles viviam criando dificuldade, gerando barreiras, gerando dificuldade, e eles devem ter criado dificuldade, eu creio, que eles disponibilizaram para Jesus um horário para fazer ensinamento, culto. E esse horário que eles disponibilizaram para Jesus foi um horário de madrugada. Eu acho que eles pensaram assim, bem, dá espaço para ele aqui no templo, não vai dar. Ele vai trazer esse pessoal que acredita nele, vamos dar de madrugada, que de madrugada ninguém vai para a reunião de madrugada mesmo. A gente pega e dá o espaço, diz para ele que só tem espaço na madrugada, e deram. E ele aceitou fazer a reunião de madrugada. Pelo menos é isso que diz em João, capítulo 8, versículo 2, eu acho, 1 ou 2, só para a gente confirmar aqui. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. A reunião era de madrugada, gente. Escuro, ele descia de lá da barraca dele, ia para dentro do templo, no espaço que era cedido, aí reunia as pessoas, a festa durava 7 dias, então acho que ele fez culto durante 7 dias, reunião de ensinamento. Sabe o que aconteceu? O espaço lotou. Ficou lotado. O pessoal que não gostava dele ficaram mais revoltados. Mas não pode. O camarada vem pregar de madrugada aqui, fica lotado o espaço que ele está. Não, a gente tem que fazer um jeito de desarticular esse camarada. A gente tem que dar um jeito de colocar ele em descrédito. As pessoas acreditam demais nele, dão muito crédito para ele. Aí o pessoal resolveu armar. O pessoal que não gostava de Jesus resolveu dar uma armada. Como é que a gente vai fazer? Vamos armar alguma coisa para poder complicar a vida dele. Vamos fazer uma pegadinha para ele. Fazer uma pegadinha. A gente vai, faz uma pegadinha para ele, e depois que a gente faz essa pegadinha para ele, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele fique desmoralizado. Vamos tentar fazer com que as pessoas que vão atrás dele entendam que ele não tem consistência das coisas que ele fala, que ele diz uma coisa e fala outra. Não tem coisa pior do que você ter 2 palavras, 2 versões de uma suposta verdade. E eles queriam criar toda uma situação para poder colocar Jesus em descrédito. O que eles fizeram? Eles esperaram o dia. Eu não sei se no primeiro dia, no terceiro dia, ou no 7º dia da festa do Sucote, que eles resolveram fazer isso. Mas eles fizeram. Armaram, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma prostituta que a gente conhece e levar lá na reunião dele, numa hora em que ele nem espera. Jesus estava reunido como nós estamos aqui, os camaradas armaram tudo, sabia de uma mulher que fazia pontos, talvez lá nas ruas de Jerusalém. Não era Maria Madalena, viu, gente? E pegaram essa mulher. Eles aproveitaram, pegaram a mulher, sabiam que ela era adúltera, bem que essa questão de adultério era muito
é muito relativo. Porque adultério é quando uma pessoa se relaciona intimamente com uma outra pessoa que seja casada. Quando são duas pessoas solteiras que se relacionam, o pecado é chamado de outro. Não é adultério. É chamado de fornicação. Para eles citarem adultério, talvez a mulher era casada, não era, senão o marido estava revoltado, ou quem se relacionava com ela realmente era casado. O certo é que eles pegaram a mulher, foram lá, armaram e prenderam ela. Como havia um grupo de pessoas que estavam já se preparando, não era um grupo pequeno, porque foi muitas pessoas lá, eles prenderam ela e resolveram levar na reunião que Jesus estava fazendo, assim como eu estou fazendo com vocês agora. Eles invadiram o espaço e vieram trazendo a mulher dominada, manietada, controlada. Pegaram ela, colocaram ela no meio das pessoas assim, criando o maior constrangimento para ela, criando a situação vergonhosa para aquela mulher. Pegaram ela, interromperam a reunião de ensinamento de Jesus. Ó Senhor, sabemos que tu fala a verdade aí, nós trouxemos essa mulher aqui agora para que tu julgues aí a situação dela. Nós queremos que tu julgues. Jesus olhou, ficou penalizado com a situação de exposição que ela estava. Jesus não achou legal aquilo. Por que ele não achou legal? Com certeza ele sabia da história da mulher, quando ele olhou ela, já fez uma leitura dela para poder entender por que ela estava escolhendo aquela vida. Naquela época, uma mulher escolher ser prostituta era querer se suicidar. Era uma forma de autopunição. A pessoa escolhia, às vezes, esse caminho, que era uma maneira de se sentir tão indigno diante da religião, que as pessoas escolhiam esse caminho, muitas vezes, para serem mortos mesmo, com uma forma de autopunição, devido à alta pressão colocada na cabeça da pessoa. Num sistema totalmente sem misericórdia. E, de repente, Jesus, quando fez a leitura daquela mulher, ele entendeu tudo, que aquela mulher, com certeza, deveria ter sido uma mulher abusada, uma mulher abandonada, uma mulher explorada pelo machismo dos homens naquela época, que, com certeza, era muito maior do que o de hoje. E ela havia, então, sobre si, todo um histórico que talvez estava fazendo com que ela quisesse se autodestruir, escolhendo aquele tipo de caminho, que era um caminho que, por lei, colocava ela à mercê de ser, de uma hora para outra, encontrada e ser apedrejada, porque a condenação era essa. Pegava a pessoa, levava para fora da cidade e todo mundo pegava em pedras e jogava pedra até a última pedra, até a pessoa morrer. Uma crueldade. E Jesus olhou para ela e deve ter feito uma leitura da vida dela. Encontros, desencontros, abusos, decepções e tanta coisa que deve ter criado aquele desejo de autodestruição, a ponto então de fazer uma escolha tão arriscada daquela. Jesus olhou e o pessoal, nós trouxemos aqui a lei de Moisés, os camaradas que eram metidos a ser conhecedores da lei, praticantes da religião, a lei de Moisés manda que ela morra apedrejada. Mas nós trouxemos para que tu dê o veredito. A gente vai deixar tu decidir o que nós devemos fazer com ela. Se Jesus Cristo dissesse a si mesmo, matem essa mulher apedrejada, sabe o que eles diriam? Mas espera aí, não foi tu que vieste salvar os pecadores? Por que tu não salva essa mulher agora? Se Jesus dissesse a si mesmo, não matem essa mulher apedrejada, eles diriam, espera aí, mas não é tu que tem pregado e dito que tu veio cumprir a lei? Por que tu não cumpre a lei nela agora? Na cabeça deles, uma resposta ou outra, eles teriam então o quê? Teriam simplesmente alguma coisa, teriam assim um conteúdozinho para poder desmoralizar Jesus e dizer, olha, ele diz uma coisa e faz outra e tal, ele não tem consistência na coisa que ele fala. Qualquer uma da resposta que eles imaginavam que Jesus ia dar, para eles era suficiente para eles criarem uma narrativa em cima e ficar, tá vendo, esse camarada não tem consistência, uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra, e eles iam então bater em cima disso para tentar criar descrédito nos ensinamentos e na palavra dada por Jesus.
Só que Jesus não disse nem uma coisa nem outra. Olha a frustração deles. Eles esperando uma resposta para poder argumentar em cima, e Jesus não dá a resposta como eles queriam. No lugar disso, Jesus se abaixou no chão, tem uma fotozinha aí abaixado no chão, e começou a escrever no chão. Começou a escrever. Começou a escrever. Aí você me diz, o que é que ele estava escrevendo, pastor? Que foi que ele parou para escrever no chão? Eu sei. Ele começou a escrever os podres daquele pessoal que estava ali. Porque essa era a regra. Eu vou mostrar para vocês. A regra era essa. Quando alguém tentava envergonhar alguém que era errado, ele também era exposto. E ele começou a escrever no chão. O que ele deve ter escrito assim? Eu imagino. Fulano de tal, que está aqui, também deu as pedaladas fiscais dele no dia tal e andou fazendo. Que ele deve ter começado a contar os podres de cada um ali. E começou a escrever no chão. Porque essa era uma prática comum. Era uma prática de tentar envergonhar alguém e de dizer realmente que a pessoa tinha motivo de ser envergonhada pelas coisas que faziam. Vamos ver em Jeremias 17, 13. Jeremias 17. Olha o que está escrito em Jeremias 17, 13. Só para vocês terem uma ideia como é que isso era feito, né? Era uma prática comum entre os judeus. Você quer envergonhar alguém? Conta os podres dele assim escrito no chão para poder contar para todo mundo que aquela pessoa, ela na verdade é da religião, mas ela está longe de Deus, porque ela só é religiosa, mas não tem práticas ou atitudes que condizem com a suposta religião que tem. Era uma prática comum. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Era uma prática comum. Você pegava e dizia, olha, fulano abandonou, escreve no chão o nome dele e tal. Aí envergonhava a pessoa. Jesus já começou o ato de envergonhar todo mundo ali e começou a contar a prática de cada um, escrevendo no chão exatamente dos acusadores. Aí depois que ele escreveu, ele perguntou, pois é, né? Aquele que se achar sem pecado aqui, que joga a primeira pedra. O que espantou os camaradas não foi o que ele falou, não. Era o que estava escrito ali. O pessoal se sentiu impactado. Xixi, ele é profeta, ele sabe dos podres da gente. Ele escreveu, não ficou um. Antes que Jesus começasse a ler os motivos pelos quais ele estava envergonhando aquelas pessoas, todo mundo vazou do lugar para não ser exposto. Não ficou nenhum. Do menor ao maior, saiu, vazou do lugar. Ixi, ele escreveu no chão, ele sabe, vai já contar, vai já envergonhar a gente. Todo mundo saiu. Jesus parou, olhou para a mulher, ela olhou, viu que não tinha mais ninguém. Jesus disse, mulher, cadê os teus perseguidores? Os camaradas que queriam acabar com você. Ela olhou, não viu nenhum e disse, foram embora, Senhor. Jesus, eu também não te condeno, mas também não estou concordando com as loucuras da tua vida, não. Não vou condenar você, mas não estou concordando com teus erros, nem concordando com os seus pecados. Você vai e não peques mais, disse Jesus. Arruma a tua vida. Fica te expondo, correndo o risco a ser. Vai e para com isso. E pela primeira vez, talvez pelos motivos que ela tinha, ela descobriu naquela sociedade um homem que conseguia amá-la sem nenhum interesse, sem querer nada em troca. Talvez o amor que ela nunca tinha tido, que ela de repente não percebia, que ela achava que não existia, de algum homem daquela época, da maneira como os homens eram rudes. Talvez ela nunca percebeu que alguém poderia amá-la, a ponto de não querer nada em troca. Mas naquele encontro com Jesus, ela percebeu que aquele homem a amou, teve misericórdia dela, sem querer nada em troca. Diga glória a Deus. Eu creio que aquilo ali operou uma transformação na vida dela.
poderosa que mudou totalmente a vida daquela mulher. Meus irmãos, o que é que a gente aprende com isso? O amor de Deus. O amor de Jesus para com a gente. Ele ama você como você é. Ele pode não concordar com muitas coisas que você possa estar fazendo ou que possamos estarmos fazendo. Mas o alvo dele é alcançar você. Quando ele alcança a vida de alguém, ele realmente opera isso que nós chamamos de transformação, mudança de vida. A mudança de vida é alguma coisa que faz com que você comece a perceber a ação de Deus na sua própria vida, ao ponto de transformá-lo e de fazer de você, de fato, uma nova criatura. Esse é o objetivo principal de Deus. Às vezes nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, onde as pessoas às vezes isolam pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nós temos exatamente esse sentimento isolador, porque às vezes o que acontece, existem coisas que a gente de fato não concorda, não somos obrigados a concordar, mas nós não podemos maltratar e a ponto de tentarmos destruir ou acabar de matar quem já está praticamente morto, por conta de situações das quais estão submetidas. O ser humano erra. Deus sabe que o ser humano erra. Deus não concorda com os nossos erros, mas a vontade dele de tentar dizer para você, você pode recomeçar. Você pode se levantar. Você pode ser aquilo que você sempre desejou ser, mas que de repente não conseguiu ser. Você pode se tornar um motivo de alegria para a sua família. Você pode se tornar para a sua família aquilo que você gostaria de ser reconhecido, aquilo que você gostaria de ser, mas que de repente você não está conseguindo ser para as pessoas que tanto você gostaria de ser alguma coisa e de repente você não está conseguindo ser. O poder transformador de Jesus é alguma coisa que vem para poder de fato mudar as nossas vidas, para poder quebrar definitivamente os nossos complexos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades emocionais, que às vezes nos tornam completamente vulneráveis e nos levam para determinadas direções e rumos, como uma forma de fuga, muitas vezes de fugirmos de nós mesmos e sendo cruéis com nós mesmos, a ponto então de nós nos punirmos por uma série de coisas. Jesus está aí na nossa vida para isso, para estabelecer um tempo novo, para transformar a nossa vida, para trabalhar na nossa vida e dizer, ainda que todos rejeitem você, ainda que ninguém queira saber de você, ainda que sua família desista de você, ainda que muitos cheguem para você e digam que você não tem mais jeito, a ponto de você ouvir humilhações e ouvir coisas que no fundo te machucam e te maltratam. Jesus quer dizer para você, não te rejeito, acredito em você, e se você quiser, eu te levanto e te transformo. Isso é a mensagem de Jesus. Meus irmãos, a vida dessa mulher foi levantada através de um encontro com Jesus. E nesta noite, você talvez tenha nas suas relações e convivências pessoas que você rejeita. Quem sabe dentro de casa, no meio da família, nas convivências pessoais. Você às vezes é impulsionado a rejeitar, a se manter distante sobre certas pessoas com que você criou uma resistência, uma ojeriza, alguma coisa que você se aproxima e dá vazão a uma antipatia por conta de coisas que muitas vezes nós que somos cristãos, a gente fica espiritualizando e ficamos simplesmente dando conotação de espiritualidade a coisas que Deus não concorda. Eu não gosto do fulano. Não gosto dele porque eu não tenho com ele comunhão de espírito. Essa tal de comunhão de espírito não é de Deus, não, é do diabo. Porque baseado pela palavra de Deus, nós temos que ter comunhão com todos, diz a Bíblia. Mas alguém vem e diz, eu não gosto do fulano, não vou com a cara dele, eu não tenho comunhão de espírito com ele. Olha para a cara dele,
Isso não é de Deus. Às vezes a gente tem coisas que a gente põe na cabeça, às vezes a gente olha para a cara de alguém e não gosta, às vezes as pessoas têm algumas práticas também que a gente também não concorda, a gente isola, rejeita, mas não. A melhor maneira de você conseguir reverter uma situação ou ajudar essa pessoa, além de orar por ela, é amá-la. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante, que o amor cobre multidão de pecados. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente perde. Nós perdemos a visão de Deus na vida da gente. De repente você tem em casa alguém que tem dado muito trabalho, não é fácil, alguém que tem algumas atitudes totalmente incompatíveis com aquilo que você acha certo. E de repente você já criou aquela barreira com respeito a essa pessoa. É a pessoa que você isola por uma série de fatores. Eu digo para você, faça como Jesus. Não concorde com com o que ele faz, mas não deixe de amá-lo. Tenha atitude de carinho, de afeto, sim, de aproximação, sem concordar com o erro. E deixa Deus te usar. Porque se você tiver esse tipo de atitude e comportamento, uma hora Deus usa você. E no usar você, a situação muda. Diga glória a Deus. Você vai conseguir mostrar Deus para essa pessoa e Deus vai ter condições de entrar na vida dessa pessoa. Tinha um camarada que eu não gostava dele, irmãos. Eu olhei para a cara dele e não gostei. Eu vou contar para vocês essa minha experiência. Era um rapaz que pedia dinheiro bem ali na rotatória do São Francisco. Ele ficava ali um moreninho. Ele ficava ali e eu olhava para a cara dele. Eu achava a cara dele uma cara estranha, sei lá. E eu, quando saía daqui, que via ele lá, que ele vinha com aquele jeitinho dele para limpar meu carro, limpar o vidro do meu carro, eu já ligava os guinchos de água para dizer que ele vinha, quando ele vinha com o negócio, eu ligava os guinchos. Aí deixava limpando eu mesmo. Porque eu tinha uma resistência, meu coração fechava para ele, que também ele tinha feito uma coisa. Um dia, uma nora minha passou lá, ele chutou o carro dela. Eu fiquei com raiva, porque ela não deu dinheiro para ele. Eu fiquei com raiva mais dele. Ela me contou, aquele senhor lá chutou meu carro. Eu fiquei com ela, um homem. Aí um dia, Deus me chamou a atenção disso aí. Eu digo, meu Deus. E Deus começou a me incomodar. Um dia eu parei lá. Parei o carro, quando ele me viu de longe, ele já nem veio, porque ele sabia que ele vinha e eu rejeitava ele na hora. Eu peguei e baixei o vidro. Quando baixei o vidro, aí lá vem ele. Olhou, viu que eu baixei, eu olhei para ele assim, com uma cara um pouco mais receptiva, ele se aproximou. E eu, no meu descargo de consciência, dei 20 conto para ele. Pensa como ele virou meu amigo com 20 conto. Dei vintão para ele assim, tá. Quando ele pegou o vintão, pela primeira vez eu vi o sorriso dele, sem dente, mas ele me olhou assim, sorriu para mim. Aí um dia eu passei, quando eu cheguei, o sinal fechou, ele encostou, eu já puxei uma conversa. Rapaz, por que está aqui? Ele foi me contar a história dele. Quando ele me contou a história dele, ele me contando, viciado em drogas, dominado pelo crack. Meu coração apertou. Eu perguntei para ele, tu não quer que eu leve você para um centro de recuperação? Ele falou para mim, se o senhor me ajudar, eu vou para o centro de recuperação. Ele falou. Eu digo, depois do Natal eu te ajudo. Eu falei para ele. Estava perto do Natal e eu dei 50 para ele. Rapaz, nesse dia que eu dei 50, ele ia até para a China, se eu pedisse para ele. Ele ia, porque eu dei e vi a alegria dele com 50 reais na época do Natal, eu dei. E eu disse, olha, eu vou te levar, porque nós temos um centro de convenção que é de um pastor nosso que ajuda, tem 2. E eu já tinha acertado para levar ele para lá. Mas o diabo é sem vergonha, né? Passou o Natal e o Ano Novo, era para eu ter feito isso no começo desse ano. Ele desapareceu.
Não sei se mataram ele, não sei o que aconteceu, eu só sei que ele sumiu e eu não consegui levar ele para o centro de recuperação. E você sabe o que aconteceu? Depois que eu me aproximei dele e comecei a conversar com ele, eu vi que não era de todo ruim, não. Ele era, na verdade, vítima de uma série de acontecimentos na vida que, de repente, tem pessoas que não têm estrutura emocional para poder aguentar certas dificuldades da vida e se entrega mesmo. É fuga, né? Eu olhei assim, de poxa, aí eu passei a olhar ele com outros olhos, depois que eu parei para poder conversar com ele e saber um pouquinho mais dele. Saiba um pouco mais daquela pessoa que você, de repente, tem uma resistência, uma ojeriza quando olha para ele ou para ela. Aquele pessoal pegou aquela pobre de mulher de boi de piranha, lá na rua de Jerusalém. Levaram para Jesus. Todo mundo cheio de ira para ver Jesus dizer, mata logo essa mulher. Jesus, faz isso não. Vem cá, minha filha, olha, eu não vou deixar fazer isso com você. Ele nunca quer deixar. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você? Nesta noite, Jesus sempre tem uma oportunidade. Ele não tem só uma, ele tem duas, tem três, tem quatro. Tem quantas forem necessárias. Porque dentro da visão dele é essa. Olha, o pessoal falha contigo, erra contigo, não rompe com ele, não. Perdoa. Aí o Pedro, que era um camarada que não gostava muito de perdoar, achava que era meio complicado ficar perdoando alguém que estivesse lá furando com ele, que estivesse falando com ele. E aí, senhor, não tem limite para isso aí, não? Tem que perdoar esse caboclo. Quantas vezes ele errar comigo, Jesus? 70 vezes 7. Ele deve ter feito a coisa. Ixi, 400 e poucas vezes, então não tem condição. Quando ele falou 70 vezes 7, é para você perder as contas. Se tiver que ajudar, ajude sempre. Se tiver que perdoar, perdoe sempre. Espere, porque nesse tempo, esse Jesus agregador, maravilhoso, extraordinário, vai fazer a obra. Fazer a obra. Tem um menino lá na igreja, deixa eu ver se a hora dá para contar mais essa história para você. Dá. Um garoto na igreja que é meu presidente de mocidade, o nome dele é o Helenilton, mas o apelido dele é Amoreco. Se falar Amoreco, todo mundo sabe que é o Amoreco. O Amoreco era da igreja desde quando eu cheguei, ele era pequeno, deveria ter 8, 9 anos, ele era da nossa igreja. Mas ele roubava as irmãs da igreja. Quando as irmãs iam para frente orar, ele ia na bolsa delas e tirava o dinheiro e vazava com o dinheiro das irmãs. Quando ele vinha por debaixo dos bancos, uma vez eu peguei ele andando por debaixo dos bancos, assim, na hora da oração, para pegar a bolsa das irmãs e tirar o dinheiro e levar. Ele levava dízimo, levava oferta, o que ele pegava, ele levava. Um dia a diaconisa chegou na igreja e disse, pastor Paulo, nós estamos proibindo esse menino de entrar na igreja. Eu disse, por quê, irmã? Esse menino é um ladrão que a gente tem aqui que está roubando. Nós não vamos deixar mais ele entrar, não. A gente empurramos ele para lá de fora para não deixar ele entrar. Eu digo, não deixa ele entrar. Você só vigie e não deixa o Amoreco realmente pegar as coisas que estão aqui. Não, a gente não vai. Eu digo, deixa entrar. Pode deixar ele. Só vigia. Peguei e botei uma pessoa para poder vigiar, para não dar chance dele roubar a gente. Aí ele foi ficando grandinho, ficou adolescente. E um dia ele sumiu da igreja. Eu fiquei apavorado. Alguém veio, olha, sabe a Amoreco? Está envolvido com o pessoal do Masgangue, lá do bairro de Fátima. Eu digo, ixi, do bairro de Fátima. Aí eu fui atrás dele. Fui lá na casa dele. Quando eu cheguei na casa do Amoreco, eu comecei a chorar. Pense numa pobreza. Pois pense pior, uma pobreza extrema, uma miséria extrema. A mãe tinha abandonado, o pai tinha abandonado, ele morava com uma avó já velhinha e um tio que tinha fragilidade física. Era meio adoentado, chamado Raimundinho. Que eu entrei na casa, casa de chão, fazia tempo que eu não via uma casa de chão. Não tinha móvel, não tinha nada, uns banquinhos de madeira. E ele morava lá. Olha a desvantagem. Quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus.
Isso era perto do Natal. Eu fui atrás dele. Moleque, vem cá. Tu vai voltar para a igreja, eu falei para ele. Ele ficou assim. Ele não queria, parece que, voltar muito, porque ele estava sendo muito rejeitado lá pelas pessoas, por conta da condição dele. Os meninos da idade dele nessa época já andavam tudo com aqueles tijolão aqui do lado, aqueles celular. Todo mundo tinha celular, tinha uma roupinha direitinha. Ele não tinha roupa, não tinha nada. Eu digo, olha, a igreja vai te ajudar. Bora ali. Levei ele lá na Renner. A igreja, claro, quem pagou foi a igreja, não foi eu. A igreja pagou roupa para ele, eu comprei mais roupa legal, um sapato legal, comprei mais roupinha legalzinha para ele e comprei um tijolo daquele e dei para ele, toma. Aí deu o telefone para ele. Ele pegou, começou a usar aquele telefone e ele pegou e veio para a igreja. Aí começou a frequentar a igreja porque ele estava em pé de igualdade com os meninos da idade dele dentro da igreja. Estava tudo em pé de igualdade. Aí ele foi ficando na igreja, começou a estudar. Ele chegou, pastor Paulo, eu vou fazer faculdade. Ele vai fazer que a igreja vai pagar a faculdade para você. Aí ele começou a fazer a faculdade paga de que é? Hein? Administração. Eu estou falando aquele porque aquele também era menino, que nem ele. Só que esse nunca deu trabalho. Aí, olha só. Aí ele começou a fazer a faculdade de administração, a gente ajudava a pagar a faculdade dele. Aí um dia ele chegou e disse, não precisa o senhor pagar mais não, porque eu passei na Federal, eu vou passar para a Federal. Federal, não foi? Eu passei na Federal e lá eu não vou pagar. Aí ele começou a fazer a faculdade de administração federal. Foi estudando, um dia chegou, me formei. Se formou, arranjou emprego. Hoje ele está casado, tem uma criança, um filhozinho grandinho, peralta que nem ele, o meninozinho. Só que não mexe nada de ninguém. Só é danado que nem ele. É um chefe de família, tem uma esposa, tem um filho. Ele é funcionário. É da Vale que ele trabalha? Como? No Porto de Itaqui. Trabalha no Porto de Itaqui. Tem um salário dele, tem a vida dele, saiu da miséria que ele tinha, conseguiu se formar e está lá na igreja tocando bateria, cuidando da mocidade junto com a gente. Ó, o que é que eu estou tentando dizer para vocês? É uma pessoa que a gente ama ele. Eu estou contando a história dele porque ele me permitiu contar a história dele. Assim como tem a história dele, tem outras histórias lá. Você já imaginou se eu fosse atrás da cabeça da diaconisa, que chegou e disse, não deixa esse menino entrar mais aqui, porque ele fica roubando os outros. A gente tinha perdido ele. Eu não sabia da história dele, eu nunca tinha ido na casa dele, não sabia da vida dele como era. A vida dele era difícil, muito difícil. Às vezes, era assim que Jesus olhava, é só olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. Eu não sei quem é que está dando trabalho para você, não sei quem é que você rejeita, mas nesta noite eu quero que essa mensagem fique na sua cabeça o seguinte, Deus está te mostrando, está lutando com essa pessoa, dê amor para ele, porque de repente você vai ser o instrumento que Deus vai usar para não deixar que joguem pedra nele. Amém? Para não deixar que ele seja morto com pedrada, porque tem gente que chega, acaba de matar, e não é assim. Você tem que chegar e crer que existe um Jesus que dá a oportunidade e que pode mudar a vida da gente. Amém? Que Deus abençoe você.